Neste vídeo eu vou ensinar você a como aprender inglês com o ChatGPT, 7 formas e passo a passo. Então eu tenho certeza que bastante gente, bastante pessoas no mundo inteiro estão usando o ChatGPT, obviamente, ou já passou a saber, e você pode usar o ChatGPT para aprender inglês. Você pode usar isso se usar da maneira correta, que eu tenho certeza que se você ficar até o final do vídeo, você vai usar da maneira correta para você estudar até do conforto da sua casa, ser um autodidata e tudo mais. Então bora pro vídeo sem enrolação. Então beleza, pessoal, aqui eu já separei o primeiro passo. No caso tem 3 passos aqui, certo? O primeiro passo é você fazer o login ou você criar uma nova conta, se você não tiver. Você basicamente vai lá no Google e digita ChatGPT, tudo junto, pode ser separado aqui. E aí você abre aqui, você clica aqui OpenAI, Introducing ChatGPT, enfim, você vai entrar e você vai criar sua conta ou fazer seu login se você já tiver. Como eu já estou aqui na tela, eu já fiz o meu login. Feito isso, já vamos para o segundo passo, que você vai ativar o modo raciocina. Isso daí é só uma recomendação, porque você pode vir aqui embaixo, né? E aí você vem em ferramentas. E aí, ó, você clica em pensa durante mais tempo. Esse daqui eu chamo de modo, ele aparece raciocina, mas aí você vai clicar aqui em cima, ó, pensa durante mais tempo. Por quê? Porque aí você vai aumentar a qualidade do que ele vai gerar. Isso daí você vai receber respostas com mais qualidade. Comigo funciona assim, se você preferir, aí você clica no xizinho. Mas eu vou deixar aqui neste tutorial. Depois disso, você vai para o terceiro passo, que aí você vai escolher uma forma, que aí são as 7 formas que eu já falei. Temos 7 formas de aprender inglês. Não são só essas, obviamente, eu acho que tem muito mais outras formas, só que essas são as formas que eu mais recomendo para você. E eu tenho certeza que só com essas formas você pode aprender inglês sozinho aí da sua casa, só com o ChatGPT. Aqui a primeira forma é o listening. Listening quer dizer, você vai treinar o seu ouvido, você vai treinar a forma de como você escuta inglês. Você vai aprimorar a sua capacidade de entender, de ouvir o inglês. Então, o listening, esse você deve focar em primeiro lugar, na minha opinião, junto com o vocabulário que está aqui na segunda forma, tá? Você deve focar em primeiro lugar, por quê? Porque você desenvolvendo isso, esse daí seria o input. O input seria você interiorizar o inglês em você, para depois você aprender o output, que é você falar inglês, conversar inglês. Então, só de você fazer o listening e ter o vocabulário, que é a segunda forma, tenho certeza que depois você vai poder melhorar o output, na minha recomendação. Uma forma de texto com áudios, né? No caso, você como iniciante vai estar aprendendo listening. Inicialmente você vai aprender na forma de textos com áudios. Então é mais para iniciantes, como eu escrevi aqui. E para você que está mais avançado, você já sabe, manja um pouco mais de inglês, então eu recomendo séries, filmes, você fazer uma imersão. Sobre imersão eu posso falar mais em um outro vídeo, mas para quem está iniciando, eu recomendo iniciar totalmente na forma de textos com áudios, que aí eu vou te dar o prompt aqui já. Só tem uma observação. Também você pode exercitar a leitura aqui. Então, você vai aplicar esse prompt que eu vou te mandar e você também pode exercitar a leitura, obviamente, porque o listening a gente está ouvindo, mas também tem a leitura, tá certo? Através do texto que é gerado no GPT. Lembrando que esse prompt eu vou deixar no comentário fixado, Então, cheque comentário fixado que você pode utilizar esse prompt que eu vou te mandar. Então, não é só copiar e colar o prompt, você tem que entender para que ele funciona. É para praticar o listening, obviamente. Eu só vou ler rapidamente. Quero desenvolver meu listening em inglês? Gere um texto no nível. Aí você vai escolher o seu nível. Se você está sendo uma iniciante, você vai escolher iniciante, intermediário, enfim, avançado, fluente, enfim. Para que eu possa ouvir o áudio. Depois do texto em inglês, coloque a versão traduzida para português para que eu possa comparar. Apresente em partes separadas e de forma didática. Então, você copiou esse prompt, colou aqui, igual eu fiz. Só que tem um detalhe, eu coloquei para iniciante. Se você está em outro modo, sei lá, eu estou no intermediário, então você vai colocar intermediário para ele adaptar a resposta ao seu nível de inglês. E aqui, ó, ele já mandou um exercício de listening para nível iniciante dividido em 3 partes, né? Então, aqui é a primeira parte de saudações e apresentação. Já mandou aqui o texto em inglês e mandou a parte em português para eu ter uma noção do que está sendo escrito aqui. Se eu estou sendo iniciante, se eu realmente nunca vi inglês, eu estou começando mesmo, ou entendo pouco, mas mesmo assim, eu não quero já partir para imersão. Eu vou começar aqui do básico, né? Texto áudio. Então isso já vai pegar inglês e português. Hello, my name is Anna.
I'm from the United States. I live in a small city. I like music and books. Olá, meu nome é Ana, eu sou dos Estados Unidos, eu moro em uma cidade pequena, eu gosto de música e livros. E aí você vai usar só esse texto? Não, na verdade tem as opções de áudio, porque igual eu falei, são textos com áudios. Então você tem as opções de áudio, que é do próprio ChatGPT. Você pode clicar ó, aqui embaixo. Então você vai aqui embaixo, ó, você pode clicar ler em voz alta. Mas como eu não consegui selecionar uma parte e ele falar essa parte só essa parte que eu selecionei, então tipo ele vai ler o texto inteiro. Então o que eu prefiro é usar mais o Google Tradutor. Ai, mas zenista, ou você pode me chamar de zenista, né? Porque aqui é inglês zen. Você pode me chamar de zenista. Ai, mas zenista, o Google Tradutor é muito chato, prefiro outra coisa. Tá certo, você pode procurar outras opções, mas isso daqui é o que eu recomendo, eu sugiro. E o Google Tradutor ele já consegue pronunciar muito legal, tudo mais. E eu posso ouvir o áudio do Google Tradutor. Já é uma opção que tá bem aprimorada conforme se passa o tempo, né? Então eu coloquei o texto em inglês, como tá aqui em cima, ó. Coloquei essa parte do inglês, tá aqui, ó, e tem a parte já traduzida. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em ouvir, para ele falar e ler para mim o texto em inglês, como é que se pronuncia, tudo mais. E aqui já tem a versão traduzida, que eu já vou ter uma noção do que está sendo escrito aqui. Beleza, zenista, mas eu só vou fazer isso? Não, que tem a parte 1. Tem a parte 1, né? Aqui, ó, parte 1, saudações e apresentação. Aí você vai na parte 2, você faz a mesma coisa, você copia e cola aqui, ó. Você vai colar, certo? Colou, aí você vai fazer a mesma coisa. Ouvir para ele falar tudo aqui em inglês, aí você já dá uma lida para entender a tradução do que significa. Aí você faz isso para outra parte, parte 3. Aí você pode pedir para ele colocar mais outras partes, não precisa só ser 3 partes. Se você tiver mais tempo, aí você pode pedir para ele colocar mais partes. Enfim, você coloca de acordo com a sua disponibilidade. Segunda forma aqui, ó, é o que eu falei, vocabulário. Então a primeira já é o listening. Depois, vocabulário. No vocabulário, quanto maior o seu vocabulário, melhor o entendimento, obviamente. Então, se você já está praticando listening com o ChatGPT e você vai usar o prompt que eu vou te mandar, o prompt, e você vai expandir o seu vocabulário, então fica melhor pro seu listening também, porque vai ver que você nem vai precisar mais da versão traduzida, né? Você já pode olhar aqui, ó, se você tiver um vocabulário mais expandido, você pode entender melhor já conforme passa o tempo, uma frase em inglês, você nem precisa da tradução, tá certo? Então, quanto maior o seu vocabulário, melhor entendimento. Quantas palavras você pode aprender por dia? Aqui tem a forma zen, né? Só zoando mesmo. A forma zen, a forma tranquila, a forma mais de boa é 5 palavras por dia. A forma rápida, a forma mais acelerada para você expandir, são 10 palavras por dia. Ah, mas isso daqui é obrigatório, isso daqui eu tenho que fazer mesmo? 5 palavras? Não, na verdade é só uma sugestão. É uma sugestão e é o que eu recomendo, tá certo? Se você tiver muito mais tempo, aí tudo bem. Você pode adaptar para 10 palavras. 10 palavras já tá bom, mesmo que você tiver mais tempo, tá? Coloca um limite, 10 palavras. Mas, não tenho nem tempo para fazer 5. Então, sei lá, aprenda pelo menos umas 3, umas 2 ou até uma palavra por dia. Uma palavra por dia. Aí em um ano você vai aprender quantas palavras. Então faz as contas aí. Aí aqui já tem um prompt. Lembrando que eu vou deixar no comentário fixado. Você vai copiar isso daqui, né? Gere 5 palavras do tema X. Você pode escolher qualquer tema que você quiser. Viagens, comida, países, futebol, enfim, séries e filmes, em inglês americano. Eu coloquei inglês americano. Mas eu quero o britânico zenista. Então coloca inglês britânico para expandir meu vocabulário. Escreva em português. Em português, se você está sendo iniciante, você está começando, até mesmo intermediário, se quiser, coloca em inglês, tudo bem. Agora, se está mais avançado, você manja mais, então você coloca em inglês, tá? Mas para quem está começando, pode deixar português. Escreva em português o significado em uma simples frase de exemplo. Então, você vai copiar esse prompt e você vai mandar no ChatGPT. Perfeito, já mandei o prompt aqui e ele já gerou 5 palavras e eu escolhi o tema viagens, em inglês americano, e para escrever em português o significado, certo? Então aqui a primeira palavra que ele gerou, itinerary. E aqui qual o significado dessa palavra? Significado itinerário. Exemplo, I checked my itinerary before the flight. É um exemplo de frase só para você ter uma noção de como você coloca, quando é usada essa palavra, tá certo? Por isso que eu coloquei uma frase de exemplo. Aí, eu fiquei com dúvida do que significa essa frase. Então tá bom, você pode vir aqui, ó, aí cola a frase e você vê o significado. Se você já tá, de novo, se você tá no inglês mais avançado, aí você pede para colocar em inglês mesmo, porque aí você só vai ler tudo em inglês.
Aí vamos aqui para outra. Luggage. Significado, bagagem. Please do not leave your luggage unattended. Aí você vai fazendo para outras palavras. Aí você aprendeu já 5 palavras por dia. Mas aí você não vai só mandar e vai gerar essas palavras no seu chat GPT. Tem um detalhe. Pode pedir para explicar uma palavra. Então, você mesmo assim não entendeu o significado. Então, ele falou layover, escala. Intervalo entre voos. Mesmo assim você não entendeu. Então você pode copiar essa palavra e aí você pede para ele explicar o significado dela. Aí você coloca explique melhor o significado da palavra layover. Ou você seleciona aqui, ó. Já deixa selecionado para ele saber onde fica, tá? Você seleciona aqui e pede para ele explicar melhor o significado dessa palavra. Outra coisa, fazer um jogo com preencher o espaço em branco. Então você pode adaptar esse prompt para fazer um jogo em que você pode preencher o espaço em branco dessa palavra que você não entendeu. Aí você vai treinando, certo? Treinando esse vocabulário. Outra coisa aqui é o Anki. O Anki é esse daqui, ó. O Anki é excelente. O Anki você vai usar para fazer revisão. Vou traduzir em português aqui. E você vai usar o Anki para você memorizar cada palavra que você vai aprendendo todos os dias. Então você não vai só gerar esse prompt, porque se o Zenista estivesse falando aqui para você, só manda esse prompt e pronto, você vai aprender vocabulário. Não é bem assim. Você vai mandar, tá certo? Você vai ler isso daqui. E aí você vai guardar, você vai transformar em flashcards. Em flashcards aqui no Anki. Você vai baixar aqui. E aí tem a versão do Windows 10, do macOS, Linux. Você vai baixar aqui do lado. E aí você vai importar para sua área de trabalho. E você vai começar a mandar as palavras aqui. Você vai, por exemplo, você vai copiar essa frase. E aí na parte do back, você vai colocar o significado. Então, em front, ou seja, na frente lá do flashback, você vai colocar essa frase e você destaca essa palavra que você quer aprender, itinerary. E aí, lá no back, você coloca o significado para você lembrar. Ou você pode fazer isso não só com o Anki, que eu gosto mais, mas também pode fazer no caderno para você tentar memorizar. Na frente tem a frase e qual é a palavra que você quer aprender e atrás tem o significado. Enfim, eu posso fazer um outro vídeo explicando só sobre o Anki, não vai dar tempo de fazer tudo aqui no vídeo. E tem um complemento. Você pode usar para pedir o significado, para pesquisar o significado, o Google, tem o Google Tradutor, né? Outra forma aqui, tem um reverso, que aí você não entendeu a palavra, você coloca layover. Layover, aí ele já fala escala. Esse daqui é o reverso.net, que você pode acessar. Aí, para quem está mais avançado e quiser testar também, você pode personalizar o ChatGPT para escrever somente em inglês. Então, você pode vir aqui do lado, ó, e aí você clica aqui, ó, você clica aqui nesse seu ícone do seu perfil, e aí você vai em personalizar ChatGPT. E aí é que ele te faz algumas perguntas, e o que eu sugiro, o que eu faria mesmo, você está configurando para a forma de como ele vai responder a você aqui quando você for mandar o prompt. Então, eu vou colocar, eu estou estudando inglês. Estou estudando inglês. Que característica deve ter o ChatGPT? O que eu colocaria diretamente, sendo mais direto ao ponto, é assim: escreva tudo em inglês. Mas lembrando, isso daqui é só para quem quer testar, quem está mais avançado. Você fala que está estudando inglês e escreva tudo em inglês. Porque aqui nas respostas não vai ter português, não vai ter coisinha fácil. Ele vai falar tudo em inglês mesmo para você ler tudo em inglês e aprender melhor, tá? Mas para quem tá começando, de novo, aí você pode deixar em português algumas coisas. Outra coisa é o tema aleatório. Então, se você quiser testar mais ainda também, aí eu falei do tema viagens, mas aí você pode colocar de um tema aleatório. Então ele vai gerar 5 palavras de um tema aleatório que ele escolher, tudo mais. Mas você também pode escolher qual você quer, obviamente. E tem o dicionário Oxford Learners Dictionaries. Aqui você não entendeu uma palavra e você digita. Você pode colocar, sei lá, thing. Eu não sei o que significa thing. Então você digita aqui, ele já vai dar tudo em inglês, tá? O significado dessa palavra. Mas assim, para quem quiser testar, quem quiser ver, quem gostar de ver tudo em inglês aqui, é uma opção que eu sugiro também. Então, vamos para a forma 3, que é conversar. Você vai aprender a conversar com o ChatGPT. Tem o prompt de questões e o prompt de roleplay. Então, o de questões é o que eu mais sugiro para você treinar, né? Tem a primeira parte e a segunda parte, é dividido em 2 partes. Então, a primeira parte é aqui: seja um professor de inglês e proponha-me uma questão em inglês sobre o tema tal. Depois que eu responder, apresente outra pergunta no mesmo assunto. Após um total de 5 perguntas, informe de forma sucinta que nossa conversa foi
concluída. E aqui vai uma sugestão, escreva mais de 3 linhas, ou seja, o ChatGPT vai ser como um professor que vai estar praticando a conversa com você vai responder as perguntas do ChatGPT, que é o professor, e quantas linhas eu escrevo? Sei lá, você fica à vontade, mas uma sugestão minha, tenta escrever pelo menos umas 3, pra você ver se você sabe escrever mesmo, como você tá. Ah, não, tô tendo mais dificuldade, então diminua. É isso que eu sugiro, aqui é o Zenista é tranquilão, então você vai copiar esse prompt e aí você vai escrever qual tema você quer. Então aqui, ó, veja, eu coloquei o tema comida. Eu quero falar sobre o tema comida. Ah, eu quero falar de outro tema. Você que escolhe, você que sabe. Então aqui ele já começou com a pergunta: What is your favorite dish to cook or eat? And why? Então, ou seja, qual é o seu prato favorito para cozinhar e comer e por quê? Então aqui eu respondi só pra gente ver o que ele vai responder. É uma resposta que até eu coloquei um errinho aqui, né? Mas vamos ver. My favorite dish to cook is rump stick with rice, que é arroz. Because since I was a child, I eat that. Aqui, ó, veja uma coisa. Como eu já mandei esse prompt, ele já vai mandar até corrigido aqui, ó. Ele vai mandar aqui a versão corrigida do que eu respondi. E aí ele falou, let's continue. Aí já vai para a próxima questão até completar 5 questões, como eu falei aqui em cima. Então, completou as 5 perguntas, aí você vai para a segunda parte. E aí você vai copiar esse prompt aqui, tá certo? Você não vai precisar fazer alterações, mas isso você vai mandar só depois que você concluiu as 5 perguntas, depois que você respondeu as 5 perguntas, que aí ele vai mandar uma versão corrigida de todas as respostas, então vai ter essa resposta aqui, ó, corrigida e mais outras 4. Aí o que você vai fazer? Você vai perguntar, Zenista, mas é só isso que eu vou fazer? É só isso? Eu só vou responder as perguntas e pronto? Não, você vai reescrever todas as respostas corrigidas. Isso pode ser digitado ou manuscrito. Mas por que reescrever? Para justamente para você treinar a forma de como se constrói cada sentença, cada frase, cada coisa que você vai falando. Então você vai reescrever essa frase aqui. My favorite dish to cook is rump stick with rice because I've eaten it since I was a child. Então você vai reescrevendo e você vai percebendo que é uma lógica, né? Com o tempo você vai pegando o jeito de como se constrói as coisas. Você vai escrevendo, depois que você for treinar mais vezes, você vai vendo que é até automático algumas coisas que você já tinha até corrigido com o ChatGPT antes. Enfim, ou manuscrito, mas quem quiser digitado e manuscrito dá mais resultados, está se esforçando, aí você acaba lembrando até mais, mas quem quiser pode ser digitado também. Depois, você tenta ler em voz alta todas as respostas corrigidas. Então, você reescreveu essa frase corrigida, e você tenta falar ela e ler ela em voz alta. Que aí, além de você reescrever, você treina falando isso daqui. Aí tem outro prompt que é o de roleplay. É um bônus aqui que eu tô colocando. Vamos fazer um roleplay em inglês. Você será um recepcionista de uma pousada na Inglaterra e eu chegarei para fazer o check-in. Comece me cumprimentando e perguntando o meu nome. Depois informe sobre meu quarto, horários do café da manhã e opções de passeios locais. Termine o atendimento quando eu efetuar o pagamento. Se eu cometer algum erro ou algo ficar confuso, por favor me corrija antes de prosseguirmos. Então você pode fazer isso daqui também, que eu acho que é um bônus interessante para testar. Para quem está avançado, você pode usar o modo voz. O que é o modo voz? É esse daqui, ó. Esse daqui é aqui do canto, ó. Utilizar modo voz. É como se você fosse entrar numa chamada com o ChatGPT, tudo por voz, e aí você vai treinar isso daqui, ó. Essa conversa, ele vai fazer as questões, mas tudo por voz, tudo por voz. O ChatGPT vai falar por voz com você e você vai tentar responder por voz na mesma hora. E isso daí seria legal. Você só vai responder as perguntas. Mas eu até hoje estou treinando só por escrevendo, digitando aqui, para mim tá ótimo a forma de como eu tô treinando a conversa. Quantas vezes eu devo praticar isso? Você que escolhe. Quanto mais treino, melhor. Você tá disponível para fazer isso uma vez por semana? Tá ótimo. Você tá disponível para fazer isso uma vez a cada 15 dias? Tá tudo bem também. O importante é você criar uma frequência em que você pelo menos sempre vai praticando. Se você puder fazer um treino por dia, então você já vai estar muito avançado. Você vai com certeza aprimorar muito mais rápido. Agora, sei lá, você pode fazer uma vez por semana, sei lá, 3 vezes por semana. Você que decide conforme a sua disponibilidade. Vamos para a quarta forma, que é aprender a escrever. Prompts, você começa escrevendo ou o ChatGPT
gera e você escreve. Calma que você vai entender. Então aqui é o prompt. Sou um aprendiz iniciante, vamos supor, de inglês e quero aprimorar minha escrita em comunicação cotidiana. Aí você pode escolher o modo que você quer ou outro. Corrija meu texto em inglês, explique as correções em português, sugira alternativas mais naturais e propõe até 2 exercícios de reforço, apresentando primeiro o texto corrigido, depois as explicações e por fim os exercícios. Então primeiro você manda esse prompt para o ChatGPT, ele vai falar, ok, já entendi, aí então me manda o texto e tudo mais. Então você que vai escrever o texto, sei lá, você que está falando de um e-mail profissional, então você vai mandar esse e-mail, né, tudo digitado lá para o ChatGPT, e aí ele vai adaptar tudo conforme está aqui no prompt. Ou o ChatGPT gera o texto e você vai escrever da sua forma. Então, gere um texto em inglês de cerca de 100 palavras no registro de comunicação cotidiana, redação acadêmica, etc., para um aprendiz iniciante, vamos supor, e depois eu adaptarei do meu jeito. Então aqui eu já fiz um de exemplo, ó. Eu quero uma comunicação cotidiana, aqui já tem 100 palavras e é para um aprendiz iniciante. Para o aprendiz iniciante. E aqui ele já gerou o texto para mim. Você vai pegar esse texto e aí você vai adaptar da sua forma para você ir praticando. Você vai não só copiar esse texto e colar, né? Se você estiver mandando para a pessoa, porque é uma prática de comunicação cotidiana que você quer aprender. Então, você vai ler isso daqui e aí você vai alterar os pontos conforme você precisa, né? Com a situação que você precisa. Sei lá, tem um e-mail lá profissional. Então, você manda, altera isso daqui, ó, e-mail profissional, e aí você vai mandar lá para o seu trabalho que você precisa, mas você vai corrigir conforme as suas necessidades. Se você tiver dificuldades, pode usar Google Tradutor, você pode usar a tradução aqui do ChatGPT e tem uns dicionários aqui, Reverso, que eu sugiro, enfim. Tem um outro exemplo aqui, ó, você quer sair do seu emprego e pede para gerar uma carta de demissão, então você também pode pedir isso lá no seu prompt. A quinta forma aqui é a pronúncia, você desenvolver sua pronúncia. Prompt, quero desenvolver a minha pronúncia em inglês, gere 10 palavras mais comuns e usadas no inglês americano para eu praticar. Ah, mas eu não quero o inglês americano. Então você vai escolher outro tipo, sei lá, o britânico. E você pode ser específico também, porque eu falei 10 palavras mais comuns, as mais usadas também. Mas você pode colocar 10 palavras sobre o tema tal. Enfim, você vai adaptando o seu prompt também. Ah, Zenista, mas tem 10 palavras, eu queria bem mais. Então você pode colocar mais, você tá livre. Aqui é o Zenista, eu sou bem tranquilão quanto ao inglês. E essa é a forma de eu estudar. De uma forma calma e que você se desenvolve conforme o tempo. Essa daí é a forma de você aprender da melhor forma, de uma forma tranquila, de uma forma zen. Então aqui, para testar, eu mandei esse prompt e aqui ele já mandou as 10 palavras mais comuns do inglês americano. The, be, to, aí você vai praticando, ó. Note uma coisa, aqui tem essa coisinha, sabe? Essa coisinha que ela ajuda na pronúncia. Então vamos pegar aqui o be. Como é que eu pronuncio o be? Aí aqui já aparece, ó, be, be, be. E aqui, ó, tem o to, tem um the cat is on the roof. Você vai ter que ir praticando mesmo. E aí, para te ajudar nisso, você pode usar o Google Tradutor. O Google Tradutor tem uma palavra que eu coloquei rice, né? Rice, que eu usei essa palavra no exemplo anterior aí. E aí você vai clicar aqui para ouvir e entender. Ele até coloca aqui, ó, rice. Não é rice, é rice. Então aí você vai praticando. Pode ser o Google Tradutor, tem um Oxford Learners Dictionary, então tem aquele exemplo do thing. Você quer aprender mais a pronúncia do inglês americano? Então você coloca esse áudio aqui. Se for o britânico, aí tem esse azulzinho aqui e tem também o reverso. O reverso, ele também tem aqui para ouvir esse listening. Aqui tem a sexta forma, que é gramática. Então tem o prompt para gerar o texto. Então haja como um professor de inglês, escreva uma história curta usando o past perfect tense para me ajudar a aprender esse tempo verbal. Depois explica a função do past perfect e por que ele foi usado na história. Então note uma coisa, aqui eu coloquei, ó, do past perfect tense. Pode ser para outro tempo verbal? Pode ser, não tem problema. Você pode colocar, sei lá, questions, adjectives, adjetivos, questões, perguntas. Você quer falar do futuro, enfim. Então aqui eu mandei o prompt e aí ele já mandou a história curta. Ele mandou a historinha aqui, tudo em inglês. E ele já destacou, ó, o que tem a ver com o tempo verbal, tá? Ele destacou aqui, ó. E aqui ele faz toda uma explicação, toda em português, colocou até bullet points, enfim. E tem também o prompt para feedback de uma conversa sua. Então, lembra lá da terceira forma? A terceira forma é conversação. Você está aprendendo sobre conversar em inglês, como ter uma conversa, tudo mais, falar. Então, você pode usar esse prompt lá das respostas que você escreveu, não as respostas corrigidas, as respostas que você escreveu mesmo. Aí você coloca assim:
identifique, destaque e me diga se preciso corrigir a minha gramática no texto a seguir. Se precisar, mostre a forma correta. Então, o que quer dizer? Você vai usar aquele texto que você mandou, pode ter erros de gramática. Você escreveu, tentou escrever, mas aí você vai mandar esse prompt aqui para você entender onde você pode melhorar na gramática. E aqui a última forma é o plano de estudos. Então, depende de você e do seu tempo, tá? Então, eu não vou impor aqui um plano de estudo que você vai ter que seguir, o ChatGPT, ele pode sugerir, mas você vai ter que adaptar tudo na sua disponibilidade e no seu tempo também. Então, tem várias rotinas diferentes. Então, seguindo aqui o prompt, cria uma rotina de estudos em inglês para um aprendiz iniciante, intermediário, avançado. Divida as atividades usando 6 focos principais. Então tem aqui os focos que eu te passei antes, tá? A rotina deve ser simples, prática, com sugestões de atividades diárias, curtas, 15 a 30 minutos por dia. Aí depende do seu tempo, né? Claro, você tem 1 hora, você tem 2 horas, você tem 10 minutos, aí você vai colocando. Use exemplos reais e didáticos. Organize um quadro de segunda a domingo. Então você vai adaptando. Só tenho disponibilidade quarta e quinta. Enfim, você vai alterando aqui. Então aqui eu coloquei um exemplo. Aprendiz iniciante. Aí ele já gerou tudo isso daqui. Eu sei que vai parecer pequenininho, mas aí eu já consigo te mostrar tudo. Ó. Você não precisa seguir perfeitamente isso daqui que ele vai falar. Não, você vai adaptando com o seu quadro. Eu só posso fazer listening e eu só posso escrever. Eu só posso escrever. Não tenho tempo para gramática, não quero pronunciar, não quero vocabulário. Não, você pode escolhendo conforme você vai podendo se desenvolver, é claro. Então, com essas formas e com esses prompts, que lembra tá no primeiro comentário fixado, eu tenho certeza que se você utilizar da maneira correta, ou usar de forma séria e dedicada, e fazendo o melhor possível, você vai aprender inglês apenas com o ChatGPT. Claro que tem um complemento de outras ferramentas e tudo mais, mas eu tenho certeza que usando da forma correta, você vai aprender inglês sozinho, se você utilizar da forma correta e seriamente. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like que me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.